mais, mas isso se deu porque ele está muito empolgado de vestir a camisa do Flamengo. E ele não teve no último ano a empolgação de vestir a camisa do Santos. Não sou eu quem está dizendo. Foi o Marinho quem disse com todas as letras numa entrevista específica em que ele falava, pô, todo mundo vai embora, só eu fico, o time não vai brigar por título e eu fico aqui e o tempo vai passando. Ele falou isso, né, com outras palavras, mas ele falou isso. Então, acho que essa mudança de ambiente, a gente pôde perceber na primeira meia hora do jogo hoje, que vai mudar muito o estímulo do Marinho em relação à temporada. E Zupac estava pensando aqui... Oi, Birner, desculpe. Pois não, pode falar, Birner. Não, pode tocar para o Zupac e depois eu completo. Então, você já cola no Zupac aí, porque eu ia colocar a seguinte questão, né? A gente fala, né? O futebol brasileiro com esse calendário maluco, né? Não tem essa história como na Europa de titulares. Como é que vocês ficam discutindo de titulares? Mas este meio e ataque do Flamengo tem gente à beça e o Marinho querendo ser o, entre aspas, titular do time, né, Zupac? Sem dúvida, e eu achei muito interessante o que o Paulo Souza falou sobre a velocidade do Marinho, e no Santos ele foi espetacular, né, em boa parte da sua passagem pelo Santos, não em toda, mas ainda assim, como o Marinho é um cara muito ativo no jogo, ele quer estar sempre com a bola, ele quer sempre fazer acontecer, muitas vezes ele é fominha, muitas vezes ele é individualista, muitas vezes ele corre mais do que a bola, isso no Santos, que precisava muito do Marinho, tem uma conotação, isso no Flamengo, onde existe a concorrência maior, onde a distribuição dos holofotes ela é mais coletiva, tem outro papel, né? Então achei interessante Paulo Souza falar sobre a questão da velocidade, ele entender que o jogo às vezes tem outro ritmo que não é exatamente o dele, saber dosar, mas foi uma boa estreia. Sobre essa questão da concorrência, esse para mim foi o grande legado do jogo de hoje, né? Porque o experimento não, mas a utilização dos três zagueiros como ele gosta foi interessante, mas não dá para ter muitas convicções no jogo de hoje, porque muitos jogadores estavam fora, outros vieram no segundo tempo, e o Flamengo permite muitas e muitas possibilidades para montar o time. Mas uma coisa ficou claro para mim, pelo menos nesse primeiro momento, que se a ideia for usar de fato o Gabriel e o Pedro juntos, como muita gente pede há muito tempo, e como o próprio Paulo Souza deu a entender que poderia utilizar, o papel do Everton Ribeiro nesse time muda, porque com Gabriel e Pedro juntos e com o Bruno Henrique que vai jogar, com esse trio de ataque, estou até deixando o Marinho um pouco de lado no momento, ou o Everton Ribeiro vira o ala que ele virou hoje, e o Everton não jogava de ala há 15 anos, desde 2007, quando ele foi rebaixado com o Corinthians, ainda recém-promovido do time sub-20, ou ele vai perder espaço, né? E eu achei interessante, juntando com o que o André falou, se por um acaso, e até acho que sim, o Paulo Souza pensa em usar o Felipe Luiz como um zagueiro pela esquerda, com o Davi centralizado e o Rodrigo pela direita, há um espaço para o Everton Ribeiro jogar em algum momento como ala, como ele jogou hoje por 30 minutos. E aí comporta o meio-campo com o Arrascaeta, com o Arão ou o Andrés, aí existiria vaga para um só, com o ala pela direita e com o trio de ataque que muita gente quer ver, o Bruno Henrique, o Gabriel ou o Pedro. Então, é curioso como a escolha por um ou outro jogador impacta em vários outros movimentos, né? No caso, se for para ter Bruno, Gabriel e Pedro, vai impactar no Everton Ribeiro, vai impactar no Felipe Luiz. São infinitas as possibilidades que o Paulo Souza tem nesse momento para escalar o time do Flamengo, e o jogo de hoje foi interessante para observar os primeiros movimentos de algumas dessas escolhas. Então, eu ia mais ou menos na linha do que o Zupac disse, porque se ele usar o Felipe Luiz como um zagueiro pela esquerda, que numa flutuação pode fazer de linha de 3 para linha de 4, né, ou marcar atrás com linha de 5, se o Flamengo quiser jogar em contra-ataque em alguns momentos do jogo, tem lógica. Agora, a construção além do trio de zaga, essa me deixa cheia de dúvidas, porque quem vai ser o ala pela esquerda? O Everton Ribeiro, como por exemplo citou o Zupac. Você imagina o Everton Ribeiro, que sonha em jogar a Copa do Mundo, e não dá para tirar da cabeça do jogador essa ideia. Torcedor do Flamengo sabe disso, para mim o clube é a prioridade da prioridade da prioridade da prioridade da prioridade, mas para o jogador disputar uma Copa do Mundo é alguma coisa muito especial, e eu sou capaz de entender. Não entendo Olimpíada, não entendo Copa América, não entendo amistosos,
Eliminatória eu até entendo, porque ele precisa, na eliminatória, garantir vaga para a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo é um sonho, porque transforma o jogador num atleta maior, agrega muito ao currículo. Então você imagina você tirar o Everton Ribeiro do lado direito, né, de um construtor, para virar um ala do lado esquerdo. Né? Você cruza uma diagonal no campo e muda completamente a característica do jogador. Aí, como disse o Zupac, alguém vai rodar mais na frente. O Bruno Henrique não sai. Não sei, eu acho que a Arrascaeta não tem como sair de jeito nenhum. O Gabigol, para mim, é quase intocável também, por tudo que fez do Flamengo. E você não pode jogar sem volantes. A não ser que um desses zagueiros seja o Ilharão, como fez o Rogério, mais numa linha de 3. Porque aí, de acordo com a movimentação, ele se adianta e vira um volante em algum momento. Só que isso exige muito treino, muita adaptação, muitas novidades para os jogadores realizarem, e tem que ver também como os jogadores do Flamengo não só se adaptam, mas aceitam isso. Então o jogo de hoje me deixou mais dúvidas do que eu tinha quando o treinador decidiu usar o time titular.